Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar uma olhada no mercado de centroavantes no Brasil, hoje focar na Série A, olhar o que os clubes têm, não só para o que o Coritiba pode tentar contratar, mas também para ver o que a gente vai enfrentar no ano que vem. Né? O futebol brasileiro está com um investimento muito alto, tem clubes com jogadores do nível, de um nível da Europa, assim, contratações muito caras. Então vamos passar aqui por todos os elencos da Série A, olhar ali os principais atacantes, focar mais em centroavante, ponta não vou, nesse momento não vamos olhar tanto, focar mais nos jogadores de área ali, os que, os que teoricamente a gente espera que façam gol, né? Ver se o Coxa tem condição de trazer alguém, ver também como que está o mercado. Antes de fazer o vídeo dei uma pesquisada e é algo meio óbvio que todo mundo percebe, o mercado está extremamente inflacionado. Então, se a gente quiser resolver o problema pro ano que vem, o problema que atormentou tanto a gente agora nesse ano, que foi fazer gol, vai ter que gastar. Então vamos passar aqui primeiro clube a ser analisado, Clube Atlético Mineiro, o Galo. Dá uma olhadinha aqui no elenco do Galo, o que o Galo tem de centroavante. Então, só lembrando, focar nos centroavantes e jogadores mais consagrados. Aqui em vários elencos a gente vai ver jogador de base, que a gente não tem tanto recorte assim para analisar. E tem clube que eu vou passar aqui só por passar também, que a gente sabe que não vamos tirar jogador de determinadas equipes do futebol brasileiro. Né? No Atlético Mineiro é uma dessas equipes. Tá? Passando aqui pelo Galo, o principal centroavante do Galo, Hulk, tem contrato até dezembro do ano que vem, está perto dos 40 anos, só que ele ganha quase 2 milhões de reais por mês. Né? Todos os valores de salário que eu for falar aqui foram valores que eu encontrei na internet. Então eu tentei dar uma filtrada ali, achar as fontes mais confiáveis possíveis, mas o que eu encontrei é tudo de internet. Obviamente os próprios clubes ninguém divulga salário de jogador, então é mais uma estimativa aqui. Hulk, perto de 2 milhões de reais, é um dos maiores jogadores do Atlético Mineiro, está em baixa, né, não está no melhor momento, perdeu o pênalti na final da Sul-Americana, agora no último fim de semana, e já está numa idade bem avançada e é um jogador que não tem nem como cogitar trazer para cá. Né? Vamos ver o resto do elenco, jogadores de ponta, tem o Isaac ali, o Isaac chegou a firmar pré-contrato com o Coxa algum tempo atrás, daí deu rolo, ele acabou voltando atrás e ficou no Atlético. Mas é um jogador que o Curitiba já esteve de olho. Ali esses jogadores de ponta, Rony, Júnior Santos, o Biel, que nessa foto está a cara do Yuri Alberto. Dudu, também jogador de ponta, extremamente caro. Então do Atlético Mineiro, passamos a régua, ninguém pra gente ficar de olho ali como centroavante. Bahia, vamos ver quem que o Bahia tem no ataque. Bahia está jogando geralmente mais, acho que é o William José que está jogando, né? E o Bahia é um clube com muito dinheiro, é uma SAF que realmente chegou e botou dinheiro no clube. Então é um, é um adversário que dificilmente a gente vai chegar ali e trazer alguém, a não ser que esteja muito subaproveitado no elenco, o clube queira diminuir folha de salário. Só aí para você tirar um jogador de um clube com investimento como o Bahia. E também aqui olhando o elenco, assim, não. Todos são bons jogadores, óbvio, mas nenhum me faz brilhar o olho. Assim. Um que não é centroavante, mas que eu gostaria seria o Ademir, que joga ali pela ponta direita, jogador canhoto. Eu vi até uma especulação que, agora que o mercado de especulação começa a falar de tudo, né? O Atlético Paranaense estava de olho no Ademir. Eu acho que seria uma boa para a gente também, mas não é nosso foco de hoje. Então Bahia também, clube com muito dinheiro, e não tem ninguém assim que me chame a atenção e que eu ache viável vir para o Coxa. Próximo clube, Botafogo. Botafogo tá complicada a situação, é um time forte, mas toda a questão do John Textor, Lyon, Grupo Eagle, o clube está muito bagunçado. Vamos ver se tem alguém aqui que interessa pra gente na camisa 9. Mastriani, uruguaio, está no Botafogo, muito pouco utilizado. Se eu não me engano, ele ainda pertence ao Atlético, está emprestado.
se for isso, acho que ele volta agora no começo do ano. É um jogador que não foi bem no Atlético, no Botafogo jogou muito pouco, não criou, não fez muito gol, então não atrai. Arthur Cabral, pô, adoraria ter o Arthur Cabral no coxa, mas é um jogador caríssimo, né? É um jogador que o Botafogo pagou uma fortuna para tirar da Europa, então completamente inviável. Ponta, ponta. Cris Ramos, cara. Esse. Eu tenho uma curiosidade. Ele, ele fez alguns gols na estreia, acho que no primeiro jogo ele já fez 2 gols. É um jogador com características assim interessantes. Primeiro clube, ele é espanhol, primeiro clube dele no Brasil, Botafogo. Não sei as questões contratuais dele, mas seria interessante, tá? Ali por porte físico, parece saber tratar razoavelmente bem a bola, assim. É, dá pra perguntar, né? Não custa nada perguntar. Eu acho que seria bem um jogador assim com um perfil bem legal, já experiente, como eu falei, altura boa, bom de cabeça. Pelo que eu pesquisei aqui, ele tem o empréstimo dele com o Botafogo vai até o fim de 2026, então ele tem contrato com o Botafogo. Se é empréstimo, então ele aqui está como último clube o Cádiz da Espanha. Mas é um nome ali que o primeiro assim dos clubes que a gente viu até agora que eu consideraria. Botafogo seria esse, né? Próximo clube, vamos lá, vamos fechar os clubes que a gente está vendo, fechar o Atlético Mineiro. Red Bull Bragantino. Tem um jogador aqui que a torcida do Coritiba fala muito. Vamos achar ele. Tem sites aqui que é complicado, viu? O site do Bragantino é um desses. É tão facinho fazer um negócio organizado. Cadê? Isidro Pita. Esse é um nome que a torcida fala muito. Gostaria de ver no coxa. Já saiu aqui da minha tela porque fica rodando. O Pita, eu acho que seria um ótimo reforço para o Curitiba, só que tem um probleminha, né? O Pita tem contrato até 2028 com o Bragantino. Foi titular ontem, inclusive, contra o Fortaleza. E é um jogador muito raçudo, brigador. É um centroavante que, jogando aqui, a torcida ia cair nas graças da torcida muito rapidamente. O problema são valores, né? Ele já não foi de graça para o Bragantino. O Bragantino pagou aproximadamente 30 milhões de reais para contratar o Pita. Contrato longo, o salário eu não encontrei, mas deve ser um salário razoável. E o Bragantino também é um clube que tem ali um investidor muito grande por trás. Investidor não, dono do clube, né? Que é a Red Bull. Então é muito difícil já um jogador desse do Bragantino, mas que seria uma ótima, isso seria. Mas muito difícil isso acontecer, porque a Tricorp teria que abrir a mão, né? Próximo clube, vamos ao elenco do Ceará. Aqui tem um jogador que, olha, Ceará tá fora da zona de rebaixamento na Série A, mas tem uma tabela complicadíssima para essas últimas 3 rodadas. É assim, tá fora da zona, mas pega, se eu não me engano, é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Vamos só confirmar aqui, para não falar besteira, as últimas rodadas do Ceará. Vamos abrir aqui. Ceará. Vou abrir só o Ceará. O Ceará joga no dia. Vamos abrir aqui a tabela. Dia 29 contra o Cruzeiro em casa. Dia 3 contra o Flamengo, provavelmente já campeão brasileiro. Dia 29 agora é sábado. O jogo do título do Flamengo. O Flamengo vai jogar a final da Libertadores fim de semana. Na quarta-feira joga com o Ceará, se ganhar campeão brasileiro. E na última rodada enfrenta o Palmeiras lá em Fortaleza. Então, você brigando contra o rebaixamento e enfrentar o líder, o vice-líder e o terceiro colocado em sequência nas 3 últimas rodadas, cara, que situação do Ceará. Vamos ver a classificação aqui. O Ceará tem 42 pontos, o Santos que abre a zona de rebaixamento tem 38, 4 pontos de diferença. É bastante pontuação, tá? Faltando 9 pontos em disputa, não dá para desconsiderar esses pontos, essa diferença, mas é a tabela mais complicada de todas e toda essa volta que eu dei para analisar a situação do Ceará é por causa desse rapaz aqui, Pedro Raul. É um jogador
interessante, alto, sabe proteger bola, faz gol. Aí tem a questão, ele tem. Só deixa eu confirmar a situação contratual do Pedro Raul. Pedro Raul tem contrato até 2028 com o Corinthians. Ele está emprestado para o Ceará até o fim desse ano. Se o Ceará permanecer, eu imagino que o Ceará tem interesse em manter o Pedro Raul. Continuidade, o Corinthians não vai querer ele. Então, o Ceará ficando, eu acho que é um jogador complicado de trazer. Mas o Ceará caindo, mas eu ia direto no Corinthians. O Corinthians paga uma parte do salário dele junto ao Ceará, que é um jogador muito caro. Os valores que eu achei é que ele ganha em torno de 750 mil reais por mês. Ah, mas é muito caro. Série A é caro. Não quer gastar dinheiro, ficasse na Série B. E ainda mais quanto a centroavante. Tem que gastar. E esse é um jogador ali, se faz um acordo com o Corinthians pagar 50%, 60% do salário, é bem interessante, tá? Só para quem não está muito localizado, tem jogador no elenco atual do Curitiba que ganha mais ou menos metade do que ganha o Pedro Raul. Então, se conseguir fazer uma composição boa, é muito interessante, assim, tá? É um dos nomes, de todos que eu olhei, que, que eu acharia mais legal trazer assim. Se for fazer um top de centroavantes da Série A, esse assim seria um dos primeiros da lista. Vamos dar uma olhadinha aqui na temporada do Pedro Raul. Pedro Raul pelo Ceará, Brasileirão 2025, 31 jogos, 31 como titular, 10 gols. Eu acho que tá interessante para um time que está lá embaixo, 10 gols, é mais do que nossos centroavantes fizeram na Série B. Então, um dos focos poderia ser ele. Assim, tá? Então, o primeiro da lista aqui que chama atenção, Pedro Raul. E a você que está assistindo o vídeo aí, vai deixando nos comentários os jogadores que você acha que, centroavantes que você acha que poderia vir do Coxa. Pode ser de Série B também, de fora do país. Aqui é a minha opinião. Então, não concorda, comenta também. Vai escrevendo aí que eu vou lendo tudo depois. Próximo clube, Corinthians. Corinthians, vamos ver se tem algum jogador que poderia vir para Curitiba. Memphis Depay, não, tô brincando, tô brincando. Yuri Alberto também não é para o nosso calibre isso aí. Centroavante aqui que os que restam, tem o Hector Hernandes, cara. Vamos ver se tem algum número dele aqui. Não tem, mas vamos ver no SofaScore. Vamos abrir Hector Hernandes. Corinthians, vamos lá. Hector Hernandes, temporada dele pelo Corinthians no Brasileirão, 9 jogos só, muito pouco. 3 como titular, é até mais do que eu esperava. Achava que ele tinha jogado menos. Um gol. Ele está com 30 anos, 1,80 m. Eu confesso que vi muito pouco dele, assim, não tenho muita base de análise. Não me atrai muito. Deixa eu ver se eu cheguei a pescar o salário dele aqui. Hector, Hector Hernandes tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Salário que eu pesquisei aqui aproximado de 650 mil reais por mês. É um valor muito caro para quem você não tem muita certeza se vai te entregar resultado. Né? Então, seria uma aposta cara e duvidosa. Vamos ver se tem mais alguém no Corinthians. Não, né? Aí tem o Thales Magno e o Vitinho que jogam mais pelos lados. Thales Magno seria legal, tá? Ter ele ali como ponto, mas é jogador extremamente caro. Vou até olhar aqui o salário dele. Thales é a mesma faixa do Hector Hernandes, 650 mil. Tem contrato com o Corinthians, pelo que eu vi, até o fim desse ano de empréstimo. E ele pertence ao New York City. Teria que negociar com os americanos, mas ponta. A gente também vai precisar de ponta, mas em outro vídeo a gente olha melhor essa posição. Então, Corinthians, acredito que ninguém ali, como eu falei, o Hector Hernandes, provavelmente é melhor do que a gente tinha, mas é muito caro para você apostar num jogador desse, né? Cruzeiro, terceiro colocado Brasileirão. Vamos ver se tem alguém que interessa pra gente. Gabigol é uma boa, será? Será que é uma boa trazer o Gabigol pro Coxa? Não está jogando muito no Cruzeiro. Quanto que será que ganha o Gabi? Os valores que eu encontrei ali entre luva, salário, que a luva está diluída ao longo do contrato dele, aproximadamente 3 milhões de reais por mês para Gabriel Barbosa. Será que a Tricorp está disposta a gastar isso?
Vamos ver quem mais tem aqui no elenco do Cruzeiro. Bolasie tem uma carinha de contratação do Coritiba, não quero dizer nada, mas assim, tem muita cara de jogador que o Coritiba aposta. E eu acho que não é barato também, mas não é centroavante. Então o Cruzeiro é um elenco muito forte, acho que não tem ninguém ali que estaria disponível pra gente, né? Elenco do Flamengo, vamos tirar alguém do Flamengo, vamos ver quem que o Flamengo tem do ataque. Bruno Henrique, acredito que não, né? Juninho, ali dos nomes que eu vi, todo elenco do Flamengo é caríssimo, né? É todo salário alto, é tudo jogador que custou muito caro, é tudo salário na casa dos milhões ali, então é inviável, mas vamos olhar. Estamos passando por todos os elencos, vamos ver o que tem o Flamengo. Que eu pesquisei aqui do Flamengo, Juninho, que eu estava falando, contrato até fim de 2028, o Flamengo pagou 5 milhões de euros nele, contrato aproximado de 600 mil por mês. É, não sei se ele quer sair do Flamengo, está tendo pouca chance, agora ele está aparecendo mais em banco, às vezes entrando porque o Pedro está machucado. Vi muito pouco do Juninho até agora, né? Não tenho muita base para analisar também. É, acho que até seria interessante, assim, mas vai tirar o Flamengo, imagino que vai querer retorno, né? Capaz de vender para mercado alternativo, vender para Arábia, sei lá, algum comprador que pelo menos reponha um pouco do prejuízo que o Flamengo provavelmente vai ter com o Juninho, né? Que não, acho que não vai conseguir vender comprou com um jogador que não está entrando em campo. E o restante do elenco ali não tem ninguém que dê pra gente sequer sonhar, né? É tudo jogador de milhões, centroavante joga o Bruno Henrique, às vezes o Pedro tá machucado, às vezes joga o Plata ali mais improvisado. Então, é um elenco que dá pra passar direto que não a gente não tem bala para isso no momento. Fluminense. Quem do Fluminense que a gente poderia ficar de olho? Já abriu nele aqui, Germancano. Tá com muito problema físico esse ano. É um jogador que tem um faro de gol assim, absurdo, chuta, bola aparecendo na frente dele, pode estar sem ângulo, pode estar de qualquer lugar que, que prega o pé. Vamos abrir aqui as estatísticas do Cano. Germancano. Mexi ali, mas já voltou ao normal. Germancano, vamos ver a temporada dele no Brasileirão 2025, 22, até que jogou bastante, 22 jogos, 18 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. O Cano está naquela fase da carreira que eu acho que é, é descendente, né? A idade é cruel com todo mundo, não tem milagre. Poucos jogadores chegam nessa idade desempenhando muito bem. O Cano até pouco tempo atrás estava fazendo gol. Se botar, ele vai fazer gol ainda, se colocar em campo. Mas tem a questão da idade, das lesões. Deixa eu ver se eu peguei o salário do Cano aqui. Cano, que eu encontrei 700 mil por mês. Contrato até o fim de 2026 com o Fluminense. E é um dos maiores ídolos da história do Fluminense também. Né? Não sei se você chegar lá e. Ah, quero o Cano. Por mais que não esteja jogando tanto, tenha um salário alto, não sei se o clube vai se desfazer assim, se a torcida aceitaria numa boa. Então, ali do Fluminense é o único que eu vi, né? Tem o John Kennedy, está sendo mais usado, mas o Fluminense está jogando mais com o Everaldo no ataque, né? O John Kennedy seria uma boa também. Não sei quanto. Eu até tentei pesquisar o salário dele, não encontrei com tanta facilidade assim. Como não encontrei números muito confiáveis, eu prefiro nem falar. Mas seria um jogador interessante, às vezes parece que ele às vezes é um pouquinho instável, assim, comportamento, é mais novo, mas bola tem muita, então seria um bom reforço. E o Cano, só voltando nele, é difícil dizer que não aceitaria, né? O cara fede a gol, então o problema é trazer um jogador desse que você vai ter que investir muito e vai vir com status de titular, né? Aí é complicado. Passando ao próximo clube, Fortaleza. Já abriu direto aqui no Lucheiro. Luceiro teve especulação, o nome dele começou a circular nos últimos dias aí como possível reforço do Coritiba. É um clube que tem alguns jogadores ali além dele que daria para observar. O que eu pesquisei?
Lucero ganha ali na faixa de 240, 250 mil por mês e tem contrato com Fortaleza até o fim de 2027. Então é um jogador que, se você quiser tirar ele, vamos abrir aqui o Lucero. Lucero, 33 anos, já é uma idade. Ainda tem lenha para queimar, né? A gente estava olhando o Cano com 37, então o Lucero, em idade, ainda tem tempo para desempenhar. 27 jogos no Brasileirão, 16 como titular, 3 gols. É pouco, hein? É pouco gol. Eu acho que seria um jogador interessante, mas se contratarem ele é o camisa 9, ele é a esperança de gol. Eu não sei se me animaria muito, não. Eu acho que ali para compor elenco, ser o reserva, jogar quando o titular tiver, não estiver disponível, brigar por posição, se ganhar, parabéns para ele. Mas não é um jogador que eu colocaria todas as minhas fichas assim como centroavante titular. Quem mais que o Fortaleza tem? Vamos ver aqui. Daverson. Daverson, jogador que desperta muitas opiniões. Salário do Daverson, o que a gente encontra na internet, 900 mil reais por mês. O Fortaleza apostou muito nele. Ele estava no Atlético Mineiro, já ganhava um salário alto. Para tirar ele, tiveram que colocar ali, abrir o cofrinho, e o Daverson foi para o Fortaleza. É um jogador, acho que a qualidade do Daverson é inegável, né? É um jogador que acrescentaria no ataque, tem qualidades legais, só que ele tem um comportamento, né? A questão do comportamento assim me deixa muito em dúvida se ele seria um jogador interessante. O Coxa tem um grupo muito fechado ali, um problema que a gente não tem é elenco na questão de relacionamento, de ambiente. A gente não tem esse problema. Trazer o Daverson, eu acho que pode ser uma bomba relógio. E tem a questão do salário, que é altíssimo. E o Daverson nem é titular absoluto do Fortaleza. Ontem ele entrou no segundo tempo. Vamos ver aqui os números dele no Brasileirão. 24 jogos, 12 como titular, 7 gols. Já é um número mais interessante que o Lucero, né? Desses 7 gols, 3 foram contra o Atlético Mineiro, né? Então ele concentrou num jogo quase metade dos gols que ele fez no Brasileirão. Por futebol, eu acharia interessante, mas se for colocar ali no pacote salário e comportamento, é um risco muito grande. Assim, eu não sei se a qualidade dele compensa o risco que você contrata quando você escolhe um jogador desse. Então, se concordarem comigo, não concordarem, se acharem um Daverson uma boa, comenta aí, e a gente vai discutindo. Próximo clube, Grêmio. O Grêmio eu passei aqui, eu já tinha dado uma olhadinha antes, não tem. O Bright White é caríssimo, titular está machucado, Carlos Vinícius está fazendo gol todo jogo, é caríssimo também. Centroavante seriam mais esses, né? Eu até fui pesquisar o Pavon. O Pavon, ele é reserva do Grêmio, né? Não está jogando tanto assim, mas ele joga mais pelos lados. Seria interessante. Eu falei, o Pavon acho que seria uma contratação legal. Aí eu fui pesquisar o salário. 850 mil por mês foi o que eu encontrei. Então, qual foi o que eu falei no começo do vídeo? O mercado está muito inflacionado, gente. Qualquer jogador ali, a gente está indo agora pro. O sarrafo subiu assim de uma forma absurda. Vai ter posições que vai ter que abrir a mão ou ser muito criativo para contratar, né? Então, o Grêmio, eu acho que não tem nenhum jogador assim que encha os olhos nesse primeiro momento e que seja viável para a gente. Próximo clube, Internacional. Você abre a página do Inter, só tem 4 atacantes ali na página, né? Carboneiro, acho que seria legal, mas é titular absoluto do Inter. Rafael Borré, 1,5 milhão por mês. Será que a SAF abre o bolso para trazer? A torcida do Inter não está muito feliz com ele, não. Ricardo Matias, da base, está ganhando espaço, fez gol agora recentemente contra o Ceará. Aparentemente a torcida gosta dele, então tem aquele carinho por ser da base. Imagino também que o Inter queira fazer caixa com ele quando for ser vendido. Então é um cara que fora do nosso radar. E o outro é o Vitinho, bom ponta, revelado aqui pelo nosso rival. Bom jogador, mas é ponta também. E que elenco curto do Inter aqui no ataque, hein? Só se eles. Eu não estou lembrando de cabeça mais jogadores, mas os que estão aqui é muito pouco, né? Próximo clube.
Juventude. Vamos ver os atacantes que o Juventude tem. Gabriel Tagliari é um nome que eu já ouvi muita gente falando, que poderia ser uma boa. Vamos abrir aqui o Tagliari, ver as estatísticas dele. Gabriel Tagliari, 28 anos, idade boa. Quantos jogos no Brasileirão? 31 jogos, 25 como titular. 7 gols. Você jogando por um time que está lá embaixo, fazer 7 gols é um bom número. 4 assistências, 11 participações em gol em 31 jogos pelo Juventude, que está na zona de rebaixamento. É um bom número, tá? Aí teria que ver, vamos ver se aqui o SofaScore diz contrato. Esse contrato até 26, vamos confiar. Deixa eu ver se eu tinha pesquisado do Tagliari. O Tagliari não. Vamos confiar aqui no SofaScore, então. Contrato até 2026, Juventude caindo. Provavelmente vai cair, é muito difícil escapar, né? Eu acho que seria uma aposta. Não cheguei a localizar salário dele também. Acho que para elenco assim seria uma boa aposta, mas para ser titular tem que ser um nível mais alto, assim. Mas é um nome a se observar. Próximo jogador, vamos ver se tem mais alguém de Juventude. Gabriel Verón é mais ponta. Gilberto, Giba, gol. Vamos ver quais os números do Gilberto no Juventude. Faz tempo que eu não vejo o jogo do Juventude. 23 jogos como titular. 23 jogos no total, 15 como titular. É pouco gol, hein? 2 gols, 2 assistências. Gilberto está com 36 anos de idade, muito avançada. Eu acho que não é um jogador tão barato assim. Não me seduz essa contratação. Comentem aí se vocês acham o Gilberto uma boa, mas não me atrai muito não. Próximo clube, Mirassol, clube sensação, clube muito citado como exemplo. Vamos ver se tem algum jogador aqui. Alisson, Carlos Eduardo, não. Chico Kim não é centroavante. Tem o Francisco da Costa. Vamos ver o Francisco da Costa, os números dele. Francisco da Costa. É Francisco da Costa o nome dele, não é? Ou tá como Chico da Costa. Aí, Chico da Costa. Temporada dele pelo Mirassol. Não jogou tanto. 19 jogos, 13 como titular, 6 gols. 6 gols em 19 jogos. Um gol ali a cada 3 jogos. Vamos ver se ele está jogando com frequência. Está jogando. Está entrando em campo quase sempre. Todos os jogos ele está entrando em campo. Idade 30 anos, uma idade boa, 1,84. Eu acho que seria mais um para compor elenco, assim. Como eu já estou falando todo o vídeo, está ficando até chato. Eu espero o jogador mais cascudo para ser o nosso camisa 9. Assim. É a posição que tem que abrir o bolso. Mas o Chico da Costa daria para considerar assim, para elenco, mesma linha de raciocínio para o Gabriel Tagliari. Assim. Vamos agora ao próximo clube? Será que vamos arrancar jogador desse clube que vem agora? Palmeiras. Vamos ver quem que o Palmeiras tem disponível para gente. Bruno Rodrigues está jogando, passou quase 2 anos aí machucado, né? Se não me engano foram 2 lesões no joelho, não sei se foi 2 ou uma, mas passou muito tempo parado, está voltando agora. Centroavante, Flaco Lopes, será que dá pra gente? Acho um pouquinho difícil. Luigi, promessa da base, imagino que o Palmeiras queira fazer dinheiro com ele, não tem tanto espaço assim. Paulinho está machucado. Vitor Roque, eu acho que está um pouquinho acima do nosso orçamento, né? Então não vamos nem considerar. Então o Palmeiras acho que é um clube que dá para passar meio reto, assim. Então, o único que daria para olhar ali seria o Bruno Rodrigues. Eu pesquisei o salário dele em torno de 700 mil por mês. Então é caro também. É um jogador com histórico de lesão muito grande e está sendo utilizado, né? Então acho que o Palmeiras não se livraria dele. É questão de valor para diminuir folha. Acho que o Palmeiras não é uma preocupação muito imediata do Palmeiras assim. Santos, vamos ver o Santos, mais um daqueles sites complicados. Vamos ver o centroavante que aparece. Tem o Pontinha aqui, vocês querem o Guilherme de volta? Alguém tem saudade do Guilherme? Eu confesso que não tenho nem um pouco. Lautaro Dias está jogando bastante, né? Só vou confirmar, mas aqui eu acho que ele está. Vamos abrir aqui o Lautaro Dias.
Lautaro Dias Santos. Ele tá jogando com frequência no Santos, aí tá. Fez gol recentemente. Vamos ver, temporada dele pelo Santos não é 19 jogos, 11 como titular, 3 gols. É pouquinho gol, hein? Mas deixa eu ver se tem. Santos, não pesquisei salário do Lautaro Dias porque eu estou de olho em outro jogador do Santos. Vamos ver. Robinho Júnior, Tiquinho Soares. Se você me der essa opção, ó, está aqui com dinheiro, traga um jogador, um centroavante de Série a gente banca. Ó, tirando, obviamente, aqueles completamente impossíveis, Pedro, Vitor Roque, Flaco, isso daí. Mas alguém um pouquinho mais viável, eu ia conversar com o Santos, tá? Vamos ver os números. Eu sei que o Tiquinho está jogando muito pouco no Santos. Brasileirão, 25 jogos, 12 como titular, 2 gols, 3 assistências. Olhando aqui os, os números recentes dele, ó, ele fica só no banco, não entra. 5 jogos que ele não entra. Então ele está sendo muito pouco utilizado. Ele teve uma temporada espetacular pelo Botafogo em 2023, aquela temporada que o Botafogo entregou o título para o Palmeiras, mas ele foi muito bem naquele ano. Ano passado já caiu de produção e esse ano foi vendido para o Santos. Eu fui pesquisar o valor, eu nem consigo falar o valor porque eu achei notícia que era 14 milhões de euros, mas tinha a ida do Jair para o Botafogo, uma bagunça, aquelas negociações do Botafogo ali que você não entende nada. Então não dá para cravar que saiu do bolso do Santos aquele valor, mas foi caro. Tiquinho tem 37, 34 anos, contrato com o Santos até 2027. Salário do Tiquinho Soares na casa de R$ 1 milhão. E aí, vale a pena o risco? Tem uma idade ainda para centroavante, ele consegue jogar mais 1, 2 anos. É um jogador que está em baixa. Então, eu acho que o Santos não faria não teria muita resistência em liberar o Tiquinho. Custa muito caro, então ainda mais vai que o Santos cai. O Santos tá na zona de rebaixamento, né? O Santos tá na 17ª posição. E, tem jogos mais tranquilos agora para pontuar, mas caindo a folha, o Santos tem muito jogador caro, muito jogador caro. Tiquinho Soares, o que vocês acham? Assim, é o nome que mais me atrai para contratar. Sei todos os defeitos, sei todas as questões de uma temporada ruim, mas é o nome assim que eu olharia com muito carinho. Eu acho que é o cara para chegar, pegar a camisa 9. A torcida, eu acho que ia ficar feliz. A lembrança do Botafogo ali, dele fazendo gol no Botafogo, ainda está muito viva, por mais que esses 2 últimos anos tenham sido de uma descendente. Então, fechando o Santos. Próximo clube, São Paulo. É até difícil analisar centroavante do São Paulo, que seria interessante, porque o São Paulo tem o Caleri machucado, tem o André Silva machucado. Quem que é outro jogador do São Paulo, o centroavante que está machucado? É o Dineno, está machucado. Então São Paulo todo mundo está machucado no São Paulo, nem só centroavante. Então não vejo muita gente ali para você buscar no São Paulo. Não encontro nenhum jogador que atrai a atenção, sabe? O Tapia tá jogando mais agora, tá fazendo gol, então imagino que até na situação que o São Paulo tá, não libere. O Tapia, vamos ver só o mapa de calor dele aqui, Gonzalo Tapia. Gonzalo Tapia tem 17 jogos, 9 como titular, 5 gols, é um número de gols bom, mas é um jogador que o São Paulo não vai liberar, né? Nem adianta pensar, e não é algo. Não sei se elevaria muito. Elevaria o nível, óbvio que elevaria, né? Porque a gente estava com 2 jogadores muito, muito abaixo. Mas não seria uma aposta que eu faria, não. E acredito que o São Paulo não liberaria também. Estamos fechando aqui, está quase acabando. Esporte. Alguém do esporte que interessa? Pablo interessa? Acho que não, né? Cara, centroavante ali não. É um elenco muito fraco. É igual você olhar para o Curitiba 2023 e querer contratar alguém. Não dá assim, sabe? Elenco muito fraco. Ali não é centroavante, mas tem o Léo Pereira que está fazendo uma fumaça em alguns jogos, mas joga mais pelos lados. Então é um elenco que não tem ninguém que atraia. Próximo e último clube, Vasco da Gama.
O Vasco da Gama tem alguns bons jogadores no ataque. Ali o Nuno Moreira é bom jogador, mas não é centroavante. A gente o Vasco não liberaria, né? É um jogador que está sempre sendo titular. Vamos ver quem mais tem de bom. O, o Ryan. O Ryan é um jogador que provavelmente o Vasco vai vender por muito dinheiro. E quem mais que interesse. Vamos ver o David. Vamos ver se abre aqui o David do Vasco. Tá. Aqui, David. Temporada do David. 22 jogos, 4 como titular, 2 gols. Abri mais por curiosidade aqui. Já tem 30 anos, não é um jogador que eu acho que acrescentaria muito para o Curitiba. E tem Verratti. Vamos abrir aqui as estatísticas do Verratti. O Verratti está jogando, né? Está como titular, às vezes fica no banco, mas mais joga do que não joga. Temporada dele pelo Vasco, no Brasileirão, 32 jogos, 26 jogos como titular, 72 minutos por jogo. É uma minutagem muito boa para um jogador de 37 anos, né? 14 gols no Brasileirão e uma assistência. Porra, eu adoraria ter o Verratti, assim. Para um time com as características que o Curitiba vai ter que montar no ano que vem, um time que está voltando da Série B, que, que tem que encontrar gol. E o Verratti tem essa característica. O Verratti é um cara que encontra gol. Vai um cruzamento tudo errado para a área, um cruzamento sem força, longe do ataque. Ele vai buscar o cruzamento, ele acha muito gol. Então é uma característica muito boa para um clube igual o Curitiba vai estar no que vem. Então seria fantástico contratar o Verratti, mas vamos olhar aqui o salário dele. O que eu encontrei, quase 800 mil ali, na faixa de 750, 800 mil por mês. É um ídolo da torcida do Vasco, tem contrato até o fim do ano que vem, então é totalmente inviável, né? Mas assim, por características, pelo que entrega de gol, assim, seria fantástico, fantástico. Por mais que a idade esteja avançada, cairia como uma luva no coxa. Então a gente fechou aqui os times. Ah, mas faltou o Vitória. O Vitória tem um site, gente, que não tem condição, assim. Tentei acessar ali, tudo desatualizado. Então, não vale nem a pena. E eu acho que não tem jogador ali que seria muito útil para o coxa. E sempre deixando claro, tô pensando em jogadores mais no nível mais legal, assim, mais que cheguem, peguem a camisa e joguem. Para compor elenco, deixa que ali que a diretoria, que a SAF se vire para pesquisar. Aqui a gente tá imaginando, né? Tá olhando o que a gente poderia sonhar e o que os nossos adversários têm também. Então, passei por 19 clubes da Série A, né? Pulei o Vitória, pelos motivos que eu já falei. E olhamos todos os jogadores disponíveis, os atacantes que nossos adversários do ano que vem têm. Considerei os times que provavelmente vão cair também. Tem talento para se encontrar ali. E os dois principais nomes que eu destaquei nessa lista foi o Pedro Raul, ficar muito de olho na situação do Ceará, e daí é um gosto pessoal meu, Tiquinho Soares. E vocês, quem que vocês gostariam de ver no ataque do Coxa pro ano que vem, a camisa 9, o nosso homem gol? Quem seria a contratação de vocês? Deixa aí nos comentários, curta o vídeo por favor, se inscreva no canal, é bem importante. E amanhã a gente volta com mais um vídeo, tá bom? Valeu, gente!